Estamos de regresso neste congresso da PDC, aqui presencialmente em Lisboa, neste auditório da Faculdade de Medicina Dentária e também através da plataforma e da app em transmissão para qualquer ponto do planeta onde esteja, pode acompanhar em português ou em inglês esta emissão. Vamos continuar, temos falado durante nestes últimos 2 dias e hoje de manhã intensamente sobre talento, como o descobrir, como qualificar, requalificar e, sobretudo, como reter. É por aí que vamos agora. Muito bem, vamos então falar de talento. Já falámos aqui de empresas, não há nada sem human capital e, portanto, convém saber como é que podemos qualificar os nossos jovens e não só, para poderem ajudar as empresas nesta recuperação. Vamos então debater este tema com um elenco variado e bom. Bem-vindos, começo por aqui o Pedro Marcelino, co-founder e Chief Executive da 332, é assim que se diz, certo? Manuel Garcia, coordenador nacional da Upskill, bem-vindo. Hugo Bernardes, Managing Partner da Key Talent, bem-vindo também. Francisco Cabral Matos, Partner da Tax Practice da VDA, vamos falar de impostos consigo, provavelmente. E também aqui Charles Huguet, que é Managing Director da Airbus GBS. Welcome. We're going to speak in English with Charles and Portuguese with the rest of our guests. Comece talvez por si e com a 332, como é que se conseguem atrair jovens para esta profissão? É uma pergunta que, à partida, a resposta será fácil, é aliciante, quem é que não gosta de tecnologia, mas estamos a atrair os jovens da forma mais correta, ou seja, dizer que isto é divertido e é o futuro, é por aí? Obrigado, João. Excelente pergunta. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer o convite da PDC, com todo o gosto que aqui estou para debater estas questões com este ilustre painel de colegas. Portanto, respondendo à sua questão, já está a ser feita muita coisa para, de facto, atrair os jovens, mas não está a ser feito o suficiente. Eu gosto de dividir os tipos de atividades em 2 tipos, as de divulgação e as de desenvolvimento. Em termos de divulgação, de facto, há muita coisa. Hoje em dia, praticamente todos os jovens em Portugal têm acesso a atividades que divulgam a parte tecnológica. Vamos desde as Olimpíadas de Informática, a Semana Europeia da Programação, os dias abertos da universidade, os clubes de robótica nas escolas onde eles existem. Portanto, há muita atividade de divulgação e todos os jovens já estão naturalmente predispostos, como o João disse, para a parte da ciência e da tecnologia. Agora, a questão é, o que é que acontece depois dessas atividades de divulgação? Normalmente não acontece nada. E esse é o problema. Os jovens têm uma ação que é pontual, é finita no tempo, que se faz uma vez ao ano e depois desaparece. Não há uma sequência. Isto, caricaturando, é um pouco como se eu levasse um piano a uma escola, os miúdos ficassem todos entusiasmados e depois, quando eles me perguntam, posso aprender a tocar? E eu dizia, não. E aí não o que é que falha, ou quem é que falha e porquê é que falha? Eu acho que é uma questão de percepção, porque de facto o que nós temos que começar a fazer são atividades de desenvolvimento. No fundo, são atividades que são contínuas no tempo e que permitem ao jovem progredir, explorar e aprofundar a sua curiosidade natural por a parte da tecnologia. É isso que nós temos feito até agora. Nós temos várias atividades, algumas de divulgação, como a competição de pensamento. Pedro, vou-lhe só pedir para puxar aqui o seu microfone um pouco para cima. Com certeza. Agora sim. E, para além disso, temos também atividades de desenvolvimento, como o nosso programa After School, que no ano passado teve mais de 1000 alunos a fazer cursos de diversas áreas ligadas à tecnologia. Vamos desde programação, inteligência artificial, algoritmos, arquitetura de computadores, web, machine learning. Portanto, uma série de cursos que permitem aos jovens, de facto, explorar e aprofundar essas áreas, um pouco como nós fazemos para a música e para o desporto. Para a música e para o desporto, há programas extracurriculares que permitem a qualquer jovem aprofundar esse gosto, esse talento por essas áreas, e por que não fazer o mesmo para a ciência? Se calhar era bem um caminho para conseguirmos mais talento. Bom, vou continuar a conversa, mas nós temos 2 ou 3 testemunhos, o que é importante, porque às vezes estamos aqui a falar sobre talento, sobre jovens, sobre menos jovens e o que é que os leva. Vamos ouvir talvez o primeiro dos testemunhos que temos, e eu penso que é o mais jovem ou a mais jovem. Vamos ouvir. Será? Não. Temos problema ou não? Podemos continuar a conversa?
Vamos continuar a conversa, já vamos então a esse testemunho. Estamos a falar dos mais jovens e daqueles que querem primeiro emprego. Manuel Garcia, mas também há aqueles que precisamos de requalificar. Muita gente está desempregada, infelizmente. Com a pandemia, o exemplo dos restaurantes que tiveram que fechar e dispensar muitas pessoas. E é curioso e é bom ver que há pessoas que trabalhavam, um exemplo, em restauração e hoje, depois de uma formação, estão numa das áreas mais procuradas e talvez a receber melhor salário. É verdade, é assim, senhora, e esses são exemplos que nos dão prazer e no fundo, justificam projetos como o Upskill, que tem esse objetivo, que é desafiar as pessoas, desafiar a sociedade. E este desafio veio das empresas, muitas das empresas estão aqui presentes, veio das empresas, desafiando pessoas que estão desempregadas ou que estão em setores da economia que naturalmente vão ser automatizados e, portanto, são pessoas que estão subaproveitadas para que se requalifiquem e que não tenham medo. Quer dizer, acho que aqui o principal desafio para a sociedade e para as pessoas é este, é não tenham medo de se requalificar. Há oportunidades de emprego. Qualquer pessoa pode trabalhar nesta área. A ideia de que eu tenho que perceber, ainda há pouco ali atrás nos bastidores, um colega meu me dizia, mas eu não sou um nerd, eu não estou vocacionado para isto. Não importa. Se fosse um nerd, provavelmente já estava a trabalhar na área. Exato. Portanto, o desafio não era para si, de certeza. Pessoa, claro. Não vou dizer qualquer pessoa pode, vamos ser realistas aqui também, portanto, a pessoa tem que gostar, essencialmente, todos nós temos que gostar do que fazemos, porque senão também não tem piada nenhuma, portanto, tem que ter determinadas condições para poder entrar no programa, mas o programa, e isso fez parte das obrigações também das próprias empresas, quando pensaram neste programa, o programa parte desse princípio, e isso é que é importante. Ou seja, são pessoas que nós vamos receber que não têm conhecimentos na área. Portanto, vamos ter que lhes dar um conjunto de conhecimentos base para depois sim entrarmos nas áreas de programação, do que for, na área de especialização em que a pessoa depois vai entrar. Portanto, toda a componente de base que a pessoa necessita, o programa tem a obrigação de dar e vai dar. O que é que exige da pessoa? Grande motivação. O upskill, nós costumamos utilizar esta frase que é dizer, o upskill não é uma atividade de formação, é um plano de mudança de vida. E como é que isso tem que ser encarado assim? Uma pessoa que... Vamos imaginar, estava a trabalhar num restaurante e agora quer trabalhar em tecnologia. Tem que ter uma formação, obviamente. Estamos a falar uma formação de quanto tempo? Quem é que o dá? Quem é que o faz? Como é que é o processo? A pessoa candidata-se, portanto, o Upskill tem um portal e anualmente nós lançamos um processo de candidatura, portanto, o programa está previsto para 3 anos, vai no seu segundo ano de execução, portanto, todos os anos nós lançamos este desafio à sociedade e este desafio para a sociedade é global, é também um desafio que foi lançado por uma componente da sociedade que é fundamental naquilo que é a transmissão de conhecimentos, que são as instituições de ensino superior. Elas têm que preparar a componente formativa e, portanto, a formação do Upskill é uma formação relativamente curta, estamos a falar de 6 meses, tipicamente, de 6 meses de formação. E porquê que é o tipicamente? Porque já agora deixa-me dizer que há um outro aspecto importante que tem a ver com o envolvimento da sociedade também, que faz parte do Upskill, é que as áreas formativas do Upskill são definidas pelas empresas. São as empresas que dizem onde é que eu preciso de pessoas. É o mercado que diz onde é que preciso de pessoas. Será uma formação ou uma requalificação à la carte, de acordo com a necessidade? E mais do que de acordo, a empresa é envolvida com a instituição de ensino superior para definir, de resto ouvimos há bocadinho como exemplo, é envolvida para definir o programa formativo. A empresa deve participar na elaboração do programa formativo. E a partir daí são desenhados esses 6 meses iniciais, que depois são complementados com 3 meses numa das empresas participantes. Hugo, quando temos a mão de obra já preparada ou requalificada e pronta, temos outro problema. Falo do tecido empresarial. Como é que se retém esse talento, sendo que geralmente o estrangeiro é muito mais aliciante? Primeiro pergunto se é um erro pensar desta maneira e como é que se retém. Como é que se retém e, acima de tudo, como é que se cuida cada vez mais, não é? Porque, efetivamente, as empresas nacionais hoje em dia encontram-se confrontadas com um grande desafio que é o lago aumentou, não é? E, portanto, o nosso talento nacional olha para as oportunidades de um ponto de vista global. E há que, de facto, tentar cuidar das pessoas de uma outra forma e, acima de tudo, ser muito ágil naquilo que é o desenvolvimento da nossa nova proposta de valor para estas pessoas. E aqui eu devo admitir que concordo inteiramente com aquilo que há pouco foi mencionado por parte do Daniel Traça, e aqui a mudança tem que ser muito cultural, não é? Ou seja, a gestão de pessoas também tem que mudar. Nós temos visto várias empresas
empresas nacionais a reagirem muito rapidamente, sobretudo agora no momento do Covid, do ponto de vista, por exemplo, da sua relação com o seu cliente, do ponto de vista da sua transformação digital, mas o mesmo não se verifica necessariamente depois naquilo que é a sua capacidade de gestão das pessoas. E aqui a liderança vai ter um papel fundamental também. Ou seja, como é que se seduz essas pessoas? E eu estou a utilizar a palavra sedução de propósito, porque, não sei, mas geracionalmente dá-me a ideia que já não chega... tens aqui um bom ordenado, tens aqui um emprego. Não, é muito mais do que isso. Quem vai para estas áreas quer outra coisa, quer qualidade de vida, quer sentir-se bem, quer ter tempo para si. Pergunto. É verdade, ou seja, cada vez mais os temas associados ao work-life balance, associados ao propósito, associados à sustentabilidade dentro daquilo que é a finalidade da organização, são absolutamente fundamentais para a tomada de decisão. O mesmo se passa na forma como interagimos com as pessoas, não é? Todos os touch points que temos com aquele que é o candidato e que depois passa a ser o colaborador são absolutamente fundamentais que sejam cuidados do ponto de vista daquilo que é o employer branding da organização. E aí as organizações nacionais também têm muito para fazer ainda, não é? Nós assistimos, por exemplo, ainda é muito comum, temos uma área muito cinzenta do ponto de vista estratégico, onde é que o employer branding está na organização, está nos recursos humanos, está no marketing, quem é o dono desta comunicação e todos estes programas que são necessários desenvolver. Mas, uma vez mais, não é? Quer dizer, é absolutamente fundamental que também haja uma mudança cultural. E quer queiramos, quer não, essa é sempre a mais difícil de acontecer, porque tem assim bebida também aquilo que é a cultura do nosso país. Já vamos fazer a segunda ronda e desenvolver alguns desses pontos. Francisco, reter talentos passa também por condições financeiras e já ouvimos falar esta manhã aqui o peso da carga fiscal. Até que ponto é que isso é um desincentivo para muita mão de obra jovem e não só ser retida em Portugal? Essa é uma excelente questão e eu diria que a expectativa de quando se convida um fiscalista para participar num painel é vir propor medidas para se reduzir os impostos. Não, eu pergunto para já se é assim, se é um desincentivo. Exatamente. Nós sabemos que eles são necessários para outras coisas. É verdade, é verdade. E por isso é que eu começava ao contrário. Foi muito interessante que quando tivemos as nossas primeiras discussões em grupo, um dos aspectos que eu destaquei foi o facto de já existirem alguns mecanismos para mitigar a tributação e que talvez nós nem sempre conseguimos divulgar da melhor forma. A verdade é que a carga fiscal é um problema no nosso país, enfim, todos nós que pagamos impostos sabemos disso anualmente e às vezes até com maior regularidade. O que me parece é que nós já temos um conjunto de iniciativas que foram feitas e que foram colocadas à disposição de pessoas, nomeadamente neste setor, que nem sempre têm sido utilizadas ou divulgadas como uma oportunidade para atrair e reter talento. É verdade que talvez aqui tenhamos uma dificuldade específica que é, ao invés de apenas atrair talento de fora, reter talento que temos dentro de casa. Mas, por exemplo, o sucesso de regimes como os residentes não habituais, temos, por exemplo, o Startup Visa, mesmo para pessoas que que são jovens empreendedores e querem começar as suas incubadoras. Eu creio que, em particular, o regime dos residentes não habituais é um ótimo exemplo que, desde o primeiro momento, valorizou este setor, portanto, o setor tecnológico, desde desenvolvedores de software, programadores, pessoas com experiência em gestão de bases de dados, sempre estiveram dentro da lista das atividades de elevado valor acrescentado, mas infelizmente, por uma razão ou outra, o regime dos residentes não habituais sempre foi divulgado como um regime para os pensionistas, para os grandes detentores de capital que vinham para Portugal beneficiar de grandes isenções nas suas fortunas, o que, para a nossa discussão, não interessa tanto saber se isso também é verdade ou não, mas também é verdade que nós conseguimos uma taxa de tributação bastante atrativa, 20%. Todos nós que pagamos IRS sabemos que pagar 20% não é nada mau. E, portanto, para atrair talentos, sejam eles jovens ou sejam eles já até capacitados e que podem vir partilhar as suas experiências e conhecimento com as nossas empresas e com os nossos colaboradores, este pode ser um regime bastante interessante. E para os nacionais, para que não tenhamos um país estrangeiro a dizer, ok, eu faço o que fazem em Portugal, vou atrair os estrangeiros com um regime fiscal mais barato. Como é que fazemos isso? Esse é um excelente ponto, porque de facto essa é uma discussão difícil e diria entraríamos em membros mais técnicos, mas todos os incentivos fiscais têm consequências. Eu julgo que essa tem sido a nossa grande dificuldade. Para reter talento, nós temos aqui dois binómios. O impacto que tem a fiscalidade, mas também o impacto da segurança social.
E os jovens têm sido privilegiados, eu diria, em nichos, mas não em geral. Ou seja, a nossa capacidade de reter talento, por exemplo, para as pessoas que mais potenciam o negócio internacional, a exportação de serviços, a exportação de know-how, ainda não temos de forma transversal um regime que cria aqui um conjunto de incentivos. Por exemplo, tem-se discutido muito porque é que a TSU não é ajustada de forma a não ser a Segurança Social um peso tão significativo. Porque é que, por exemplo, não criamos aqui alguns incentivos para que as pessoas que tenham uma função mais internacional não sejam plenamente tributadas sobre os seus rendimentos de trabalho? Esta discussão cria sempre, em termos mais de política fiscal, e eu creio que essa é a parte em que nós, como país, ainda não conseguimos ter uma estratégia minimamente consensualizada. É óbvio que isto pressupõe estar a favorecer alguns trabalhadores, favorecer pessoas com um elevado valor acrescentado, mas não numa perspectiva de os destacar em prejuízo de outros, mas numa perspectiva de os atrair a ficar e, retendo talentos, qualificar os demais e gerar valor acrescentado. Eu creio que nós temos... Essa discriminação positiva em termos fiscais poderá até levantar, se calhar, problemas de constitucionalidade, não sei, pergunto eu. Portanto, não será fácil mudar um imposto para um e não para o outro, não é? É verdade, e por isso é que nós vemos que estas medidas têm que ser consensualizadas ao nível parlamentar. Esse é um primeiro aspecto bastante relevante e, obviamente, que a Constituição prevalece sobre o Parlamento, mas nós já temos os programas todos que conhecemos, Regressar, os jovens que estão no estrangeiro e que decidem vir para Portugal. Para todas essas situações já foram concebidos alguns benefícios. Talvez os possamos tornar um pouco mais genéricos e mais dedicados Muito bem. a este Já setor. vamos continuar a conversar agora sim, porque para além da vossa opinião, vamos ouvir aqueles de quem estamos a falar. Penso que já está pronto o primeiro testemunho. A Bruna a dizer porque é que está nesta área ou quer estar nesta área. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Bruna, estudante na Escola Secundária Dona Filipa de Lencastre, em Lisboa. Estou no 12º ano na área de Ciência e Tecnologia e já participo em cursos e atividades do Tricky 2 desde há cerca de 1 ano e meio. Desde então já estive em um curso de diversas áreas, desde a programação até à física. Aprendi muito, são todas atividades muito práticas que realmente me mostram o que é interagir neste mundo das ciências e também poder aprender com outras pessoas que talvez já tenham mais conhecimentos que eu e também ensinar alunos novos que estejam interessados. Isto aqui realmente mudou a minha perspectiva, especialmente sobre o que era programação. Antes pensava que talvez não fosse gostar muito, mas depois dos cursos acabei por perceber que até tenho um fascínio imenso por várias áreas dentro desse ramo e que considerarei seguir algo assim no futuro. Muito obrigada pelo convite, espero assim poder incentivar a muitas jovens como eu a darem mais uma chance às ciências no futuro, porque é muito interessante e acho que é bom e é preciso mais pessoas, especialmente raparigas, neste campo. Obrigado nós à Bruna por este testemunho e, de facto, como eu dizia, precisamos destes testemunhos para que outros jovens e não só possam querer entrar nesta área. Charles, I'm going to talk to you now in English. The Airbus has a new center in Portugal. My question is, why Portugal? Why in this country? What conditions do you have here that you prefer than the other country? Okay, thanks for the question. So maybe before starting to answer the question, you need to understand what Airbus is doing in Portugal. We decided to open this center. Open this center 1 year ago to regroup some support services which were previously fragmented and scattered all over the entities of Airbus around the world, in order really to have all of them under the same roof, to connect processes in order to really improve the performance of end-to-end processes. I'm talking about finance processes, HR, procurement, customer service, engineering, communication, any kind of overhead functions which were once again fragmented before, which will be now under the same roof, with really this ambition to connect processes and also to digitalize processes, okay? To automate
task as much as we can. So this is why we came to Portugal, because we really think that you have a specific ecosystem here on two aspects. First, on the tech competencies, and also you have this GBS industry, Global Business Service Center industry, with people which are fully trained in your very high-level universities and schools to enter into this kind of challenge, to take over activities from all over the world, to put them together, to digitalize and to automate. This is why we came here 1 year ago. Do you have more nationals, I mean more Portuguese or other nationalities working here in your hub and in Portugal? So first, in one year, we managed to select a bit more than 200 candidates. Out of that, we have 23 different nationalities. 80% of our people are Portuguese, but then we have a lot of other nationalities. This was also a reason why we wanted to come here, because in Airbus we always say that diversity drives innovation. And it's just a fact that we have 23 nationalities already after 1 year. As a foreigner, how do you look for what we are saying here, our difficulties to attract young people or requalify other people to this job in Portugal? I must say that I've been a bit surprised by the very strong competition which is in Lisbon, but everywhere in Portugal for this kind of activities. So this is our first difficulty. What you need to know is that we have a very steep ramp-up in front of us. We started to operate in July 21, so it's less than 1 year, and we need to be at 400 people at the end of this year. So that means that we need to follow this ramp-up, we need to find the right talents in something like 18 months. And the competition is really not helping us. So that means that, so first I can confirm that the quality of the competencies that we have been finding until now is very high level, but the quantity of talents is not there. So that means that we need to create a capacity that we need at the speed we need. And I'm very happy to work already with Manuel on the upskill program. So we are part of this first promotion for us, trying to train over the next 6 months some SAP consultants, for instance, a team of 15 people. It works well. We need also the help of, let's say, all of you to, let's say, support the very early stages of the young talents, like the internship program that we are trying to enter into since a few months. A bit too long and too complex process, if I may. So this is where we need you to really create this capacity with the right quantity at the speed of the business. At the speed of the business. That's the problem, the speed of the business, you know, levels of life. My next question is more difficult for you to attract or to retain this kind of talent? It's a bit too early for me to say that it's difficult to retain people, because keep in mind that it's only 1 year for us. I would say we don't have any attrition yet, and which is obviously normal after 1 year. I think that attraction, as I said, is an issue because of the competition, but I think that we have good competitive advantage. We are the worldwide leader in the aerospace industry. We were talking about development. We have any kind of rooms for development for this young talent, and this is really what they are looking for. They can obviously stay in Portugal for a few years, but we can offer also international mobilities. We were talking about sustainability. We will be the first one on the market to fly a zero emission aircraft. So we have good arguments, I would say. But retention will be a real issue for us. We know that because we know the average ratio of 20%-ish of retention of attrition every year. It's about employee experience, I think, and this is really the idea we have of that. Employee experience means opportunity for development, workplace, working environment. We have already a very flat management structure to give a full autonomy, responsibility to those young people. So we feel that we have already very good feedback from them, but we know that retention will be a challenge. Pedro, voltando aos jovens, já ouvimos a Bruna, vamos ouvir dois em diferentes estágios, não é? Já vamos para o último, que trocam um curso que era tipicamente o curso seguro em Portugal por um mais inseguro e se calhar mais seguro, não sei, já lá iremos, mas como é que...
quando estes jovens querem uma carreira, eles são mais seduzidos por uma companhia como a Airbus ou um potencial unicórnio? Eu acho que depende muito dos jovens e temos de ter isso em consideração hoje em dia. Hoje em dia os jovens já não estão tão predispostos para o trabalho mais convencional, o trabalho que requer usar um fato. Tirar a gravata. Exatamente, portanto nós vemos muito isso e de facto torna-se difícil para as empresas às vezes competir com isso, com a sedução que há num unicórnio que é muito mais livre, que permite que a pessoa se expresse de outra forma, tenha outra autonomia e se calhar até trabalho, por exemplo, remoto, e isso de facto faz diferença. Mas é algo que eu acho que as grandes companhias podem adaptar-se, podem ir ao encontro desses desejos dos jovens e, no fundo, há mercado para todos. Ou seja, não é um bom salário, um pouco na linha do que estávamos a conversar, não é um bom salário que pode atrair uma nova geração para esta área, mas sim uma qualidade de vida ou até uma cultura da empresa, é isso? Eu acho que hoje em dia nós temos uma geração que se move muito pelo propósito. O que é que nós queremos que eles façam? Se for alguém que eles acreditam, eu acho que eles vão fazer. E a qualidade de vida? Eu digo isto porque depois de alguma experiência pessoal noutras latitudes, era fabuloso ver um CEO de uma empresa ver que um empregado estava desmotivado e saber que ele gostava de surf e pôs-lhe uma prancha de surf e um jipo à porta. Portanto, não estou a dizer chegar a esse ponto, mas é isso, ou seja, é também essa a solução para reter e ao mesmo tempo seduzir? Eu acho que sim, porque no fundo qualidade de vida também tem a ver com cumprirmos o nosso propósito, algo que nós gostamos de fazer, e acho que esse tipo de liberdades começa a ser cada vez mais uma necessidade desta nova geração, que já não está tão presa a outros interesses que no passado as gerações anteriores tinham. Muito bem, vamos ouvir então mais um testemunho desta geração, uma segunda jovem noutra fase já desta vida. Vamos ouvir a Leonor. Olá, sou a Leonor. Obrigada pelo convite para falar sobre a minha experiência no 32. Eu descobri o 32 no 12º ano e tive a oportunidade de participar em 2 cursos de informática e gostei bastante de participar e todas as pessoas que conheci, foi uma experiência muito enriquecedora e, portanto, depois consegui, através do 332, perceber um pouco melhor qual é que era a área que me interessava para seguir no futuro e hoje estou a estudar matemática aplicada no Instituto Superior Técnico e é algo que me deixa bastante feliz e se não fosse o 332, se calhar a minha experiência e o que estaria a fazer hoje em dia seria muito diferente do que estou a fazer. E para além disso continuo a falar com algumas pessoas que conheci na 332 e isso torna toda a minha experiência de universidade muito mais enriquecedora. Um testemunho. Foi mais rápido? Foi mais rápido. Estávamos à espera que ainda temos Se calhar vamos ouvir já o terceiro testemunho, até porque pode ser um mote para a próxima conversa. E neste momento vamos ouvir, estou só à espera de saber quem é que eu vou ouvir, o Carlos. E vamos perceber porque é que trocou outra potencial vida por esta. Olá, sou o Carlos. Obrigado pelo convite. Tive o meu primeiro contacto com a T32 no verão do meu 9º ano para o 10º ano. Na altura, como era considerado bom aluno, as pessoas à minha volta diziam-me para seguir medicina no meu futuro profissional, como é costume. No entanto, foi com as atividades do 332 que pude ter um contacto mais sério com as áreas da ciência e da engenharia. A primeira atividade em que participei foi a Academia de Verão. Foi uma semana passada no Instituto Superior Técnico, onde tive a oportunidade de participar em atividades e assistir a várias palestras de figuras de referência nas várias áreas de ciência. Durante o ano letivo seguinte, fui aluno do AC, onde tive a oportunidade de desenvolver um projeto de aprendizagem mais profundo com a ajuda e orientação de um mentor. Mais concretamente, ao longo desse ano letivo, aprendi uma série de coisas relacionadas com a informática e programação, tendo, ao fim do ano, conseguido desenvolver uma aplicação para telemóvel. Já no meu 12º ano, teve início o projeto After School. Este projeto tinha uma natureza mais intensa e de uma duração mais curta e consiste em cursos para alunos do ensino básico e do ensino secundário sobre tópicos que não são abordados na escola, tal como a programação, a genética e o machine learning. Tanto no AC como no After School acabei não só por ser aluno, mas também tive do outro lado. No AC também fui mentor, onde ajudei o meu mentorando a desenvolver um jogo para computador, e no After School também fui instrutor em vários cursos. Estes foram alguns exemplos das atividades em que participei. E em resumo, tal como é comum um jovem que queira jogar à bola, ou aprender a tocar um instrumento, ou fazer depois das aulas, a 32 deu uma oportunidade de levar a minha aprendizagem além da escola. Uma série de tópicos que muito dificilmente aprenderia nas aulas e que teriam sido mais difíceis de aprender por conta própria. Em todas estas atividades, além das aprendizagens,
Pude também conviver com jovens da minha idade que partilhavam os mesmos interesses e pude também conhecer as vidas e objetos de estudo de uma série de investigadores e especialistas nos vários ramos da ciência. Hoje, sou aluno de Engenharia Informática e de Computadores no Instituto Superior Técnico e considero que o meu percurso com a 332 foi determinante na descoberta da minha verdadeira vocação e do que realmente queria fazer. Além disso, talvez mais indiretamente, também me ajudou a ter a mentalidade e motivação de um aluno de excelência, tanto pelo convívio com outros alunos motivados e com ambição, como pelas mentalidades mais fundamentais de crescimento e de excelência que adquiri ao longo das atividades. Só me resta dizer que espero que a 32 continue o seu trabalho na satisfação da curiosidade e na realização do potencial dos jovens portugueses nas áreas da ciência, engenharia e tecnologia. Muito obrigado. Obrigado nós, e aqui temos, Pedro, um exemplo de alguém que na minha geração era advogado, engenheiro, médico, seriam 3 grandes pilares de futuro. Hoje a mentalidade esta é uma exceção ou a mentalidade está a mudar? Eu acho que a mentalidade está a mudar e nesse aspecto acho que o nosso trabalho é muito importante, porque muitas das vezes os jovens não têm a possibilidade de experimentar a sua área ou a sua vocação antes de entrar no curso universitário. E aqui temos um exemplo de uma pessoa que pôde experimentar várias áreas e gostou de uma, como por exemplo falámos da Leonor, não é? Explorou várias áreas, houve uma em particular que gostou, pôde aprofundar e depois pôde fazer essa escolha. Portanto, no fundo, trata-se de dar ferramentas aos jovens de fazer uma escolha que é importante para eles e de fazê-la de uma forma mais acertada. Aí as empresas também são fundamentais, ou seja, qualquer empresa e daquelas que nos estão a acompanhar e ouvir, como é que se faz essa ponte? Como é que se leva este jovem, por exemplo, a entrar numa empresa e dizer isto é fantástico, ou não? Acho que um bom ponto de partida era as empresas entrarem em contacto connosco, porque nós temos muitos jovens que teriam todo o interesse em experimentar a vida da empresa, saber o que é que a empresa faz, saber como é o dia-a-dia, conhecer pessoas da empresa. Eu acho que isso seria fantástico, não só para os jovens, porque dá uma indicação forte para aquilo que pode ser o seu futuro, mas também para as empresas, porque começam a perceber um bocadinho melhor a mentalidade e as motivações daqueles que serão os seus futuros colaboradores. Mentores, ter um mentor é muito importante. Eu vejo cada vez mais os jovens a olhar para alguém que os pode ensinar, mas ao mesmo tempo um mestre. Agora chamamos de mentor, mas poderia ser um mestre que o possa orientar. Exatamente. Nós trabalhamos muito com base em role models, portanto modelos a seguir, e achamos que isso funciona de uma forma perfeita porque, no fundo, todos nós quando somos mais novos procuramos inspiração em alguém. E ter alguém que faz aquilo que nós achamos que gostaríamos de fazer e ter a oportunidade de perguntar diretamente como é que funciona, o que é que gostas, o que é que não gostas, acho que é uma oportunidade de ouro e que devíamos dar a todos os jovens. Manuel, também funciona o mentor para uma pessoa que sai de um emprego para outro? Há pouco eu levantei a questão dos restaurantes, parecia mais óbvio, mas não sei se têm conhecimento disso. Há algum português que tenha conhecido com uma carreira numa destas áreas que nós consideramos como sólida e segura e que diga, não, quero mudar de vida e recomeçou a fazer isto ou não? Temos alguns exemplos de pessoas que estavam noutros setores, até ligados à música, muitas vezes setores lúdicos. Essa pessoa não vai deixar de gostar de música seguramente. Obviamente. Mas, se calhar até é útil para trabalhar nesta área. Ora, não, esse é um ponto importante. Há um aspecto, quando falamos em requalificação das pessoas, que muitas vezes nos esquecemos. Essas pessoas têm um passado, têm uma experiência de vida. E essa experiência de vida para as empresas, para o negócio das empresas, é muito importante também. Portanto, tudo o que é a nossa experiência no nosso dia-a-dia acaba por ter reflexos na forma como nós estamos nas empresas e como nós nos dedicamos ao nosso trabalho. Nós temos exemplos, este ano em particular, deixe-me dar-me um exemplo. Tivemos um pai, o ano passado, nós sabemos que é pai, portanto, pela consequência este ano, que frequentou o upskill, que este ano empurrou literalmente o filho para participar no upskill. E, portanto, está a participar também no upskill. Porquê? Porque ele, o pai, sentiu que, de facto, o programa tinha mudado a sua vida. Portanto, ele estava a trabalhar noutra área, penso que na restauração precisamente, requalificou-se e hoje em dia está a trabalhar numa tecnológica. É esse o passo, é esse o desafio e é essa a vontade que as pessoas têm que ter. Essencialmente é isso, é a vontade que as pessoas têm que ter. E o purpose, que aqui o Pedro tinha dito há pouco, a ideia de para que é que eu estou aqui, para onde é que eu vou, o que é que eu quero, isso é só nos jovens ou há alguém que também vê um novo purpose quando muda de vida? Não, João, esse é um tema muito importante e eu vou dar o feedback que nós temos até dos próprios professores. Porque nos dizem
que o que eles sentem desta população, portanto, no fundo, eles têm a população jovem, que entra normalmente nos politécnicos, nas universidades, e têm também, em termos comparativos, o upskill. A motivação com que estas pessoas estão, o propósito que eles sentem nesta formação não tem nada a ver, precisamente porque passaram por experiências de vida, passaram por problemas e agora, de facto, estão a enfrentar esta mudança de vida de uma forma completamente diferente. A forma como eles estão nas aulas, como eles se dedicam no seu dia-a-dia, a forma, muitas vezes, como eles convivem, fazem grupos de trabalho, é diferente daquele jovem que seguiu, naturalmente, como todos nós, como eles também fizeram no passado, a sua vida escolar. Portanto, esse propósito é fundamental. Mas já agora deixe-me também dizer uma coisa só até dando aqui mais chega relativamente ao tema das próprias empresas e da retenção. O propósito é importante não só nas pessoas, também nas empresas, também na sociedade. Quando nós falamos em retenção, as pessoas têm que sentir que não é o dinheiro vai ser importante no final do dia, vai ser contabilizado, como é evidente, mas todos nós gostamos de fazer uma coisa onde nos sentimos bem. O propósito da empresa e a forma como a empresa consegue transmitir os seus valores para a sociedade e para as pessoas que trabalham na própria empresa é fundamental. E para isso, o período de 3 meses que estas pessoas depois têm, depois da formação das empresas, é também um período fundamental, precisamente para as empresas conseguirem que essas pessoas fiquem na empresa. Porque, atenção, este problema da retenção não se coloca só nos jovens que, entretanto, entraram nas empresas. No upskill nós começamos a ter já problemas de retenção. Porque estas pessoas foram qualificadas, bem qualificadas, ganharam experiência nas empresas e hoje em dia estão no mercado. Ponto. Hugo, quer isto dizer que, para quem tem uma empresa como aquela que tem, é o grande negócio, ou seja, vocês são uma espécie de headhunters da nova força laboral ou não? Ou seja, ouvimos aqui dizer, não temos gente suficiente, precisamos de mais e precisamos com mais rapidez. Eu imagino que seja à procura de quem é que tem mais talentos para vender, entre aspas. Enfim, no nosso caso é mais, nós ajudamos as empresas a desenvolver estratégias para, ou seja, a reposicionarem-se, a reposicionarem a sua marca empregadora, a repensarem aquilo que são os seus processos e a sua cultura interna. Tudo aquilo que temos vindo aqui a falar, há claramente uma noção que, sobretudo nas camadas mais jovens, hoje procuram muita autonomia, muita flexibilidade, a possibilidade de fazer diferentes tipos de coisas. O que é verdade é que a grande maioria das organizações, hoje em dia, não está ainda preparada para isso, não é? Temos ainda, na sua grande maioria, organizações que vêm, enfim, que têm lideranças de baby boomers e afins, não é? E, de facto, a maneira de ver o mundo e a forma como o mundo estava organizado era diferente. E, portanto, nós temos que começar a pensar as coisas de uma maneira diferente. Mas, portanto, também. A vossa missão é ajudar a empresa a descobrir como fomentar e ter o talento, não propriamente transacionar esse Exatamente, exatamente. E até que ponto é que muitas empresas têm talento e não percebem que têm talento? Acontece também com muita frequência e daí também, lá já muitas vezes, uma das medidas de retenção que se fala muito é a perspectiva dos próprios planos de desenvolvimento. Ainda agora falámos aqui de mentoria, não é? Mentoria pode ser um dos elementos, fatores associados ao plano de desenvolvimento de um profissional. E quer queiramos, quer não, uma vez entramos aqui uma vez mais também no tema da cultura. Como identificar o talento interno que eu tenho, que muitas vezes ele próprio até pode ser requalificado para as áreas onde temos mais falta de talento. Porque a verdade é que muitas vezes nós temos blind spots dentro da organização que não conseguimos identificar, sobretudo ao nível do capital humano, que temos pessoas que, se calhar, até estão envolvidas num upskill ou algo similar, porque pura e simplesmente gostam da área de programação ou têm algum interesse específico, ou outras, não é? E, portanto, há, efetivamente, a obrigatoriedade de cada vez mais olhar e dar possibilidade às pessoas para crescerem internamente das organizações. Ou seja, está a bater numa tecla que ouvimos hoje aqui durante a manhã, que é problema de gestão. Por muito que custa ouvir, é um problema de gestão. Vamos lá ver, a transição também foi muito rápida, não é? Quer queiramos, quer não. Enfim, e aqui o Covid veio provar, por exemplo, que, sobretudo para aquilo que é o knowledge worker, não é? Que o teletrabalho, o remoto, funciona. Portanto, se o remoto funciona, quer dizer que temos, como falava há pouco, um maior lago. Ainda para mais, agora com os temas associados ao 5G e o metaverso, começa-se a colocar de parte nos próximos anos a perspectiva de mas não há uma interação, não há um sentimento de uma presença física. Vai começar a haver. Portanto, os problemas vão-se acentuar. E há que desenvolver estratégias para conseguir combatê-los, naturalmente. Francisco, não é só os impostos, há outros aspectos legais que é preciso ponderar. Até que ponto é que a lei, que leva sempre mais tempo
e muito tempo a mudar, está a acompanhar este boom de digitalização e, neste caso concreto, de contratação, de retenção. Um contrato já não se faz da mesma maneira com este tipo de mão de obra que estamos aqui a falar. Quais são as mudanças e as alterações que estão a ser feitas ou que um próprio contrato, dentro da lei, pode e deve ter em atenção? Essa é uma pergunta muito exigente para o legislador, e esse não é um problema português, diria, temos que ser também justos. É verdade que o nosso processo legislativo é moroso, provavelmente em termos comparativos é dos mais morosos, tem algumas complexidades que são conhecidas, mas a verdade é que ninguém está, e vemos pelo painel e provavelmente pela experiência de todos os participantes, a realidade é claramente mais rápida do que qualquer outra, enfim, a nossa atividade empresarial, a legal, o procedimento legislativo. Eu creio que talvez seja interessante vermos olharmos para as coisas boas que temos e que talvez peço desculpa por frisar este ponto, eu gosto de ver isto pelo lado mais otimista possível. E quando ouvimos a experiência da Airbus e que é partilhada seguramente por outros players internacionais, por empresas multinacionais que se estão a estabelecer aqui em Portugal e que reconhecem que não têm problema nenhum em encontrar talento, às vezes até têm falta de talento, eu gostava só de dar 2 notas que vão ao encontro do purpose e que vão ao encontro da retenção de talento. Há pouco falava no facto, por exemplo, nos impostos temos o IRS jovem, que foi uma medida que foi divulgada, mas que privilegia, e portanto, para quem não conhecia tão bem, contém um conjunto de isenções em IRS para os jovens até 26 ou 28 anos e até um limite de rendimentos anuais de 25 mil euros. Face à dificuldade que uma empresa como a Airbus tem em encontrar jovens com talento, será que o custo de prescindirmos de IRS até um valor superior a rendimentos de 25 mil euros mensais, portanto estamos a falar de 1.700 euros por mês, será que não faz sentido alargarmos estas medidas porque nos interessa que a Airbus encontre, em vez de 80%, 99% de talento em Portugal, se calhar com estas medidas alargadas para os 30, para os 35 anos ou para valores um pouco mais elevados? Será que, por exemplo, quando falamos de purpose e quando vemos jovens que querem apostar em startups e em empresas portuguesas, quando se sentem realizados, discutimos muito os planos de stock options e os incentivos. Não estou a tentar aqui ser inovador, novamente estou a tentar fazer uma análise de paralelismo com os nossos concorrentes, que são a Holanda, o Reino Unido, a Irlanda. Todos esses países têm formas de incentivar as pessoas a contribuir com o seu trabalho, mas com uma perspectiva maior do que receber uma remuneração, vai precisamente ao encontro do purpose. Muitas vezes as pessoas identificam-se de tal forma com a forma de trabalhar, com o projeto que aquela empresa representa, que gostariam de ter a possibilidade de fazer parte da empresa, não só como colaborador. Os colaboradores ainda assim são vistos como alguém que está, de certa forma, integrado no processo, mas que não é a empresa. E nós temos aqui um problema. Por exemplo, temos discutido muito, e esse agora no Orçamento de Estado voltou a ser um tema novamente discutido, quando ao invés de lhe dar dinheiro a um colaborador, o convida a participar na empresa com um projeto de stock options, uma pessoa não recebe dinheiro e já está a ser tributada. Este tipo de medidas talvez sejam simples, vão ao encontro do purpose, vão ao encontro da retenção de talento e se calhar o que custam em IRS é largamente compensado pelo que geram em termos de captação de talento. Charles, when we are talking about talent, what kind of talent are we talking about? I mean, Airbus, when have a lot of candidates, which one is going to choose and why? The qualities, the key points. So first, I would say that the hard skills are coming as the first place, obviously, and this is where we need all of you to help us to create more of those hard-skilled people. But obviously the soft skills are very key as well for us. We have a set of values in Airbus and we want them to really understand those values and stick to these values as fast as possible. This is something that we are checking through interviews before selection of candidates, and is also something that we are assessing every year, those soft skills. So this is not only the hard competencies, but also the behaviors of people, the team spirit, I mean, their engagement to sustainability, things like that. And what kind of issues they demand? I mean, you are Airbus, so you have prestige, but what they are asking you when they say, okay, seduce me
to work with you? It's the money, it's the purpose, it's the quality of the culture, the company culture, it's the quality of life. What is it? Surprisingly enough, it's not anymore the money, or not enough. Money is not That's enough. good for a company. Yeah, I mean, yeah, but everything has a cost. But I mean, it's not just the salary. This is my point. They are looking for development. As I said, this is the very first question they ask. What could be my development path over the next years in Airbus? And they want to have a kind of commitment from us. It's also about all the benefits which are making their global life, work-life balance better. So this is where we are trying to position ourselves a bit better than the average of the market. So it's really a lot of things and not anymore only the money. The pandemic, it's obviously changed all our lives and even the way we work, of course. In your case, what was the biggest change in this? I mean, you still have a lot of remote work, or you starting to have more presential work? Alors, we are restarting to have more presential work. We have a small issue with the surface today, which is just a temporary building. We'll have a nice permanent building in a few months. But basically, we will still go for an hybrid working model because this is what those young people are asking for. They want, at the same time, to connect physically with their colleagues at least, I would say, half of their time. But they want to have the freedom to work from home as well. And honestly, for the kind of activities that we are asking them to perform, that's fine. That's really fine. So, I think you are happy to stay here in Portugal. What's your plans? I mean, Airbus plans for growing in Portugal. Are you going to be bigger here? Yes, for sure. As I said, we are already 220 to be precise after 1 year. The plan is to grow to more than 800 people within the next 3 years. So it's, as I said, a very steep ramp up, and this is why I think that we are the fast growing GBS, let's say, in Lisbon nowadays, and in such a very short time. I checked, I can tell you. But this is the point, because I mean, growing to 800 in 10 years, I'm fine. Growing in 3 years, then this is where we need to create the capacity together with Manuel, for instance. Geographically, most of the young people ask to work, for instance, abroad, but for a Portuguese company, or here to another company. I mean, doesn't matter where they are. They say, I can work in any point of the planet. Is that true? I mean, in a company like yours, doesn't matter if this talent it's in Bangladesh and working for you in Lisbon. Is that important or not? I mean, Airbus is a worldwide company with more than 150 locations in the world. So obviously, we are used to that. But I'm talking about remotely. Remotely, not present. Yeah, but I mean, we are first a European company, and very often a lot of managers based in the headquarters in Toulouse, France, for instance, are managing remote team all the time. So we are used to that. But anyway, what we noticed in Portugal is that a lot of people who went abroad, even young people who went abroad, are coming back to Portugal. You are talking about quality of life, etc. Culture in Portugal is really a family culture. And so what we are looking at nowadays, let's say beyond our main hub, which is in Lisbon, are the medium-sized cities where we could open additional satellite surface, if you want, to attract the talents, because universities and schools are everywhere in the country, and to allow them to stick to their family area, I would say. And this is really something that, because they are asking for that. Thank you. Obrigado a todos. Terminamos aqui esta conversa. Muito mais haverá para dizer, mas ficamos com a sensação que estamos num país com muito talento e com muitas oportunidades. Obrigado pelo vosso contributo e pelo vosso esclarecimento. A todos aqui e lá em casa também obrigado. Até já. Agora uma pausa para o almoço. Regressamos dentro de 1 hora e depois vamos falar de mídia, jornalismo, telecomunicações, muita coisa ainda neste congresso da APDC. Até já.